Obrigado pelo carinho, principalmente das meninas. Eu estou muito feliz de ver que aumentou a quantidade de mulheres, por isso que eu gostaria de fazer uma homenagem especial para o Lola. Estou usando até o adesivo aqui. Não sou feminista, mas eu acho importante que aumente a participação das mulheres nesse tipo de movimento, porque justamente não só porque embeleza o evento, mas também porque o uso da razão e o uso da deliberação moral é o que vai eventualmente nos dar liberdade. É importante que cada indivíduo busque dentro de si a consciência em direção à verdade, em direção à moralidade, e é por isso que eu sou brutalista, é exatamente por isso. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão andando na rua e veem um estuprador estuprando uma moça. Vocês têm duas opções. Primeira, dar um tiro na cabeça dele, que é o que eu faria, tá ok? E a segunda opção é passar uma lei de política pública para reduzir o estupro. Ele tem que usar camisinha, ele não pode também bater tanto, né? Então a gente vai reduzindo o estupro aos poucos, né? Qual dessas opções soa melhor? Não, isso é óbvio, isso é natural, isso é intuitivo. Escravidão. Vamos soltar os escravos ou vamos reduzir a jornada de trabalho dos escravos? É óbvio. Aquilo que é objetivamente errado, sempre será objetivamente errado em qualquer tempo e lugar. Isso pode ser no Egito Antigo, isso pode ser na Idade Média, isso pode ser hoje. Não importa quais sejam as circunstâncias, a lei moral não é mudada pelas circunstâncias. E é aqui que eu faço a diferença entre o brutalista, o gradualista e o libertino. Tem três categorias. O grande problema é que muita gente tem medo de ser brutalista, apesar de concordar com tudo que eu falei até agora em relação à lei moral, porque muitos gradualistas acusam os brutalistas de serem libertinos. A diferença é a seguinte: o gradualista acha que as circunstâncias alteram a lei moral. Isso é relativismo moral, isso é típico da esquerda, isso não devia estar presente no momento desses. O segundo é o libertino, que ele simplesmente não olha para as circunstâncias, ele grita PNA para tudo e acabou. E aí eu não vejo muita diferença entre um libertino e um social justice warrior. Mais ou menos a mesma coisa. A empresa contratou um branco em vez de um negro. Racismo! Não, mas o chefe dele é negro. Racismo! Não, mas o branco saiu melhor na entrevista. Racismo! Aí você chega pro libertino, não, o cara assaltou minha casa, eu chamei a polícia. A polícia é do Estado, PNA! É a mesma coisa. E aí você tem um brutalista sério. O brutalista sério, ele sabe que a lei moral é imutável, mas ele sabe que a aplicabilidade prática da lei moral depende de uma análise da circunstância, porque depende da análise da realidade. Nós não podemos fugir da realidade. Então, ninguém aqui acha que o Estado vai acabar amanhã. Isso é legal. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que a escravidão não acaba sozinha. Então, existe um teórico ético, Lloyd Garrison, que ele era um abolicionista, ele era contra a escravidão. E ele disse: a escravidão não vai acabar amanhã, na prática. Mas ela só vai eventualmente acabar se na defesa do fim da escravidão nós formos brutalistas intransigentes. Então eu não estou falando que a escravidão vai acabar, mas eu defendo que a escravidão acabe agora, para que ela possa ter a chance de um dia acabar. Como dizia o Murray Rothbard, se não forem os radicais, quem diabos vai defender o radicalismo? E ser qualquer coisa menos do que radical na defesa da moralidade absoluta é canalice, é patifaria, não é uma virtude. É falácia da moderação. A virtude está no meio termo. A virtude está no meio termo, caramba. A virtude pode estar no extremo, pode estar no meio termo. Não sei, depende da circunstância. Mas quando nós nos referimos à moralidade, a virtude está na moralidade. Qualquer coisa menos que isso é imoral. E é por isso que eu sou brutalista. Isso não significa que você não possa se infiltrar dentro do sistema. Eu não acho que a Aracy Guimarães Rosa, que é uma espiã brasileira que se filtrou dentro do regime nazista para salvar judeus, eu não acho que ela esteja fazendo concessões morais. Pelo contrário, ela usou o sistema contra o sistema. Ela é bela e moral. Pode ver a foto dela, ela é bela e moral. Se eu vivesse lá em 45, eu saía com ela. Agora, não tem problema.
Quer entrar lá dentro? Quer entrar na Receita para ferrar com o sistema da Receita? Ótimo. O que você não pode é fazer concessões morais. Porque uma vez que nós façamos concessões morais no âmbito da teoria moral, a teoria já está automaticamente comprometida. É por isso que eu concordo com Murray Rothbard, quando ele diz que existem dois critérios para verificar se você está sendo um brutalista moral, um intransigente moral, como diz o Rothbard, ou se você está sendo patível. O critério é o seguinte: primeiro, você tem que ter em vista o objetivo. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é acabar com o Estado. Eu espero que o objetivo das pessoas aqui seja esse. Por favor. Ter esse objetivo em vista. E o segundo critério do Rothbard era não fazer nenhum tipo de concessão lateral. Então, você vai baixar imposto? Vamos abaixar imposto. Vamos dar isenção tributária para o setor X, Y, Z? Vamos dar isenção tributária. Mas não vai fazer igual a Moedo. Não, vamos baixar imposto, mas vamos taxar a igreja. Vai pro inferno! É isso que eu defendo. Não é um utopismo, um sonho de criança. É preciso ter estratégia. Em grego, estratégia. Tá dormindo, Zé? Segura essa granada aqui. Mas relativismo moral não. E gradualismo é relativismo moral. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Paulo Cruz. Boa tarde, Ivanildo. Boa tarde, pessoal da live. Pô, ele parou a live agora? Muita gente perguntou aí, me marquem na live aí depois. Muita gente perguntou se ia ser filmado. Eu falei, olha, eu provavelmente não vou conseguir filmar porque eu vou estar aqui, mas vai ter bastante gente com certeza filmando. É uma alegria muito grande estar aqui falando com vocês. Depois eu vou estar no outro painel, inclusive, então, como eu gosto demais do trabalho do Students for Liberty, é uma alegria fazer essa dupla jornada e estar aqui com vocês. O Hélio estava perguntando aqui antes do início quem é que vai ganhar o debate. Eu falei, olha, acho que quem vai ganhar vai ser as nossas ideias, que vão ser daqui fortalecidas, vão ser daqui com uma melhor compreensão por parte de todos. Isso não é uma resposta de político, isso é uma resposta, eu realmente acho que depois desse debate, eu fico feliz de ver que o Kogos se despiu um pouquinho do personagem, que ele assume muitas vezes nos seus vídeos aí e tal, até bem engraçados, geralmente, para que a gente possa ter uma conversa franca e um debate sério a respeito de um tema fundamental para o progresso do nosso movimento de ideias, que é um movimento de ideias que pessoas como eu e o Hélio vinham se envolvendo já há mais de uma década e que passou longe do radar da maioria da opinião pública, da imprensa durante muito tempo. E hoje as pessoas olham com um ar de surpresa. Nossa, da onde surgiu toda essa gurizada envolvida com essas ideias malucas aí, como se tivesse surgido do nada. Não surgiu do nada. Tá? Surgiu da atuação de pessoas que acreditaram e seguem acreditando em ideias, seguiu de uma postura coerente contra atalhos, contra interesses de curto prazo, que nos trouxe até aqui. Então, acho que todo mundo tem que estar muito orgulhoso de todo esse movimento que a gente criou e de todo esse resultado fenomenal que a gente teve nas eleições, elegendo gente muito boa do Brasil afora, que vai certamente defender as nossas ideias com vigor e coerência na Câmara Federal e nas Assembleias Legislativas. O ponto aqui desse debate é caminhos para chegar num destino que todos queremos. Todo mundo aqui quer viver em um país, em um planeta com mais liberdade. Acho que isso nós concordamos. A questão é, quais são os caminhos para isso? Eu não tenho certeza de qual é o caminho mais efetivo. Por isso que eu, como liberal, acredito que a gente deva ter uma ordem espontânea, que a gente deva ter diversos caminhos se complementando, competindo entre si até. Eu sou uma pessoa, apesar de eu estar hoje envolvido com a política, eu não sou da política, e eu nunca fui aquele tipo de gente que fala assim, não, quer mudar as coisas, te envolve na política, te filia um partido político. Não. Eu acho que cada um tem que saber o que está de acordo com a sua vida, com os seus princípios, compromissos, aspirações, com o seu estômago. Tem que ter isso muito claro.
Mas eu acho que a gente tem que entender que é fundamental que a gente tenha esses caminhos complementares. E a visão gradualista é essencialmente isso. O gradualismo é uma visão de que, olha, não é uma questão de opinião, é um fato. O Estado, o aparato estatal, não vai desaparecer da noite para o dia. Não vai. Não vai. Então, será que não é mais efetivo a gente buscar uma série de estratégias que vão aos poucos minando a agressão estatal, a coerção e a violência da maneira que nos for mais acessível, para ir aos poucos abrindo espaço, aos poucos, na verdade, é a figura de linguagem. Quanto mais aos muitos a gente conseguir, melhor. Mas o fato é que a gente tem que entender como é que a dinâmica da sociedade funciona. E eu acho que o gradualismo, a beleza do gradualismo é que ele permite, por exemplo, estratégias agoristas. E ao mesmo tempo também permite que a gente tenha pessoas na política se infiltrando e defendendo as nossas ideias, os nossos princípios, a nossa liberdade. O meu grande problema com essa visão brutalista é que ela descarta todas as outras estratégias e acredita que não. A única coisa que a gente tem que fazer é defender o fim imediato do Estado e tudo que for uma vírgula para o lado já é socialismo. Desculpa, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Tá? Isso, enfim, se a gente quer efetuar mudanças na sociedade, seja por meio da política, seja por meio da academia, seja por meio de movimentos culturais, a gente precisa ter, sim, um apelo forte à nossa doutrina, à nossa filosofia política, às nossas bases ideológicas. Mas a gente tem que ter senso de proporção. Sem senso de proporção e só dominada por paixão e por... tem um ditado no direito que diz: faça-se justiça ainda que pereça o mundo. Isso para mim é uma visão bastante clara da divisão que a gente vê aqui. Eu acho que a gente tem que ter um senso de proporção, uma conexão com a realidade e entender que as coisas, o Estado não vai acabar da noite para o dia, e que quanto mais a gente hostilizar as pessoas que estão lá tentando fazer reformas, tentando ampliar a nossa liberdade, tentando ampliar o espaço para a autonomia do indivíduo contra a coerção estatal, afinal o imposto é roubo. E esse fundamentalmente é o meu problema com essa visão brutalista. E até inicialmente o painel estava gradualismo versus agorismo, né? Política versus agorismo. Então eu falei, poxa, mas esse enquadramento está claramente errado, porque eu não sou contra agorismo, da forma como, por exemplo, o Kogos é contra a política. E eu acho que a gente não pode abrir mão, nesse momento atual que o Brasil vive, de se envolver com a política. Como eu disse, cada um tem que fazer um soul search aí, de refletir se é o que está de acordo com a sua visão, com as suas aspirações de vida. A vida política não é nem um pouco fácil, enfim, é uma série de obstáculos, tem gente xingando de todos os lados. Enfim, claro que eu não me ajudo muito também ao defender as ideias de forma coerente, eu acabo sendo alvo de ataques tanto da direita autoritária quanto da esquerda autoritária, mas acho que isso é resultado da própria situação das nossas ideias, que passaram de ideias que eram ignoradas, Brasil afora, para ideias que hoje são tidas como inevitáveis cada vez mais. Ao ponto de a gente ter dois candidatos à presidência, notoriamente autoritários e antiliberais, flertando nos seus planos econômicos com ideias liberais. Acho que isso é uma vitória do nosso movimento, apesar de que eu acho que é uma tragédia esse segundo turno, sinceramente. Diferentemente do Kogos, eu não votei no Bolsonaro. Não mesmo. Eu vi uma imagem no teu celular ontem com o Bolsonaro. Entendi. Beleza. Eu até... Enfim, gostei de ver o Kogos mais calmo aqui. Hoje eu queria agradecer especialmente a Gabi Castelbranco. Queria agradecer a Gabi. Acho que isso também é uma coisa que talvez a gente precise para dar um senso de proporção
pouco mais de amor, um pouco mais de tolerância e um pouco mais de paz. Tá? Como eu disse, eu não sei qual é o caminho que vai nos levar à liberdade, mas eu sei que a gente ficar se atacando mutuamente, ficar descartando as contribuições que alguns fazem em defesa da nossa liberdade, simplesmente porque não é o caminho que a gente escolheu, certamente é um caminho muito ruim. Então, é isso que algumas pessoas falam assim, vai lá e grita e faz. Eu falei, cara, isso não é o que eu faço. Eu não sou um cara de ficar gritando, de ficar fazendo showzinho, de ficar xingando, eventualmente a gente xinga, né? Ninguém é de ferro. Mas essa não é a minha pira, essa não é a minha vibe, o meu negócio é discutir ideias, defender as ideias que eu acredito, não porque eu tenha tido uma inspiração divina, mas porque eu acho que são as ideias mais adequadas para nossa sociedade e então são as ideias mais que se enquadram com a minha visão de vida e com os meus valores que eu defendo e dentro dos quais eu fui criado. Acho que esses valores são bastante compatíveis com os valores do Poucos, apesar de a gente ter as nossas divergências de visão e estilo de vida, né? Mas acho que a gente tem muito espaço para construir um caminho juntos e acho que isso vai ser importantíssimo ao longo dos próximos 4 anos, por mais que eu saiba que ele e muita gente tenha torcido contra a minha eleição, enfim, porque tem gente, mas eu lamento, felizmente 48.897 pessoas torceram a favor. Para quem quer uma segunda oportunidade em 2022, de repente possa estar aí, se eu estiver interessado em mudar meu título para o Rio Grande do Sul, talvez possa ser um desses. Mas meu ponto principal, gente, é esse. Eu acho que a gente tem muito a construir juntos e a gente tem muito o que combater as forças destrutivas que estão hoje inseridas na sociedade, estão inseridas na política e que precisam ser combatidas de uma forma veemente, de uma forma coerente e de cara limpa. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Ok, agora eu vou fazer para ficar antes, mas você pode usar seu tempo para falar sobre o que você quiser, sem nem de 5 minutos para cada, para responder a pergunta. E eu queria que todos nós concordamos que para vivermos em um país livre, nós temos que convencer as pessoas que vivem nesse país que elas devem querer ser livres, que elas devem querer defender a liberdade. De um lado, a gente tem um brutalismo que ele empolga muito, mas ele assusta também. Se você falar que é Studio Mac para o cidadão comum, ele simplesmente nem vai escutar o resto que você tem para falar. Ele simplesmente vai dar as costas e taxar você de maluco. Do outro, você tem o gradualismo, que apesar de ser mais convincente, que apesar de vir devagarinho, ele também não empolga ninguém. Eu nunca vi 1 milhão de pessoas na Paulista fazendo uma manifestação para reduzir 0,5% da alíquota do imposto de renda. Então, tendo visto isso, como é que vocês respondem a esses pontos fracos de cada ideia? Defendendo a abolição do Estado, 1 milhão de pessoas na Paulista. Mas eu tenho certeza que as pessoas que defendem a abolição do Estado são bem mais enérgicas e motivadas. Mas que é mais não é comigo, não gosto. Cara, boa pergunta, sem dúvida, apesar de eu discordar do mérito que foi colocado aqui, eu acho que houve 1 milhão de pessoas, não foi 1 milhão de pessoas na Paulista, mas foi 1 milhão de pessoas na Paulista em 2016? Em 2015 e 2016, né? Eu estava lá em algumas dessas manifestações. Foi uma manifestação de cunho gradualista, obviamente. Ou seja, uma manifestação que se propunha a ter uma atuação defensiva contra uma bandeira que deveria ter sido defendida por todos aqueles que acreditam na liberdade e queriam ver um país melhor, que era a derrubada do projeto de poder autoritário do PT. Então, por mais que não tenha sido, é óbvio que ninguém se manifestar, mas, por exemplo, em Porto Alegre a gente tem tido várias manifestações contra o aumento de IPTU, contra, enfim, diversas medidas autoritárias e antiliberais do governo Marquesan. No Congresso, eu tenho certeza que com a atuação
dos nossos deputados federais, alguns deles aqui, inclusive, o Thiago entrou, o Marcelo Manhattan, Daniel José lá atrás, que vai fazer um baita trabalho aqui na Assembleia Legislativa. Enfim, imagino que muitos aqui tenham votado nele, ele é um monstro, um mini monstro, como eu digo aí. Mas, assim, a gente precisa dar um exemplo, a gente precisa dar os passos iniciais, porque uma coisa que eu costumo dizer é que mais importante do que correr rápido, sair correndo que nem um alucinado e correr o risco de dar com a cara na parede, é a gente dar passos firmes, ainda que curtos, na direção certa. Eu acho que a gente está dando na direção certa. As manifestações de 2015 e 2016 eram vistas como inimagináveis. Como vocês sabem, eu sou um dos fundadores do MBL e eu estive desde o início nas manifestações, não estive no final, porque, enfim, discordei dos rumos que o movimento tomou. Mas, no início, quando a gente ia conversar com as pessoas sobre o impeachment da Dilma, em janeiro de 2015, parecia enfim, eles nos tratavam como loucos. Eu estive no Congresso Nacional algumas vezes para conversar com membros da oposição sobre impeachment e era praticamente unânime a ideia de que não, é impensável. Isso em julho de 2015. Absolutamente impensável. Pessoas que hoje são tidas como grandes antipetistas pegavam e olhavam para a gente e falavam, não, isso é um absurdo. Não tem por que fazer um impeachment. Isso vai gerar uma instabilidade muito grande. E foi feito. A gente conseguiu. Assim como as bandeiras de abolição da escravatura, abolição do tráfico negreiro, na Inglaterra tem um filme muito legal sobre isso, inclusive chama Jornada pela Liberdade. Eu acho que esse título em português, em inglês é Amazing Grace, que fala sobre a batalha do parlamento britânico para se acabar com o tráfico negreiro. Foi uma batalha que de início parecia uma loucura também. Assim como o Jacob citou o parlamento britânico, assim como a abolição das corn laws, as leis que proibiam a importação de grãos de outros países da Inglaterra, foi feita por uma aliança de pessoas que não necessariamente pensavam tudo absolutamente igual. Mas foi feita por um grupo de pessoas que concluiu que, olha, a gente concorda com isso, a gente concorda nesses pontos, então vamos construir uma aliança em torno disso. E depois, mais adiante, a gente vê as nossas diferenças. Eu não estou falando que a gente tem que sentar no colo de projetos autoritários nem nada, mas eu acho que a gente tem que ter um senso de proporção, como eu disse, e entender que se a gente ficar só dando murro em ponta de faca ou batendo com a cabeça na porta achando que a gente vai derrubar a porta, a gente muito provavelmente não vai derrubar a porta e vai terminar com traumatismo craniano. Só 47 mil pessoas acreditaram no Austin. 48. Que seja. 500 mil acreditaram no Tiririca. Tantas outras mais acreditaram em Hitler. Números não são argumentos. As massas acreditam no que as elites intelectuais, no que os intelectuais orgânicos querem que elas acreditem. Então a massa não é um parâmetro nem moral e muito menos racional. Gustave Le Bon era um grande teórico do comportamento das massas. E ele diz, a sede das massas é movida não à razão. E as massas também não fazem deliberação moral, porque a moralidade vem da consciência individual. As massas são hordas destruidoras quando manipuladas por essa elite. E é muito mais fácil manipular as massas quando nós eliminamos os fatores de racionalidade, a verdade moral absoluta, que é o amálgama da humanidade, e substituímos tudo isso pelas contradições políticas. Então fica muito fácil manipular as massas. É uma loucura abolir o MEC? Será que é uma loucura convencer as pessoas a destruir o MEC? As pessoas foram convencidas a matar judeu, as pessoas foram convencidas a apoiar o apartheid, as massas foram convencidas a fazer as piores atrocidades. O que é abolir o MEC perto de todas as atrocidades que as massas foram convencidas a fazer ao longo da história? Não é nada. Nós simplesmente precisamos eliminar os fatores de contradição. A democracia e a política são fatores de contradição que eliminam a nossa capacidade de pensar racionalmente. Todo mundo aqui, todo mundo que está aqui por um único motivo, porque vocês em algum momento das suas vidas pararam para ver todo o lixo que o MEC, a Rede Globo e a professorinha comunista ensinou para vocês, e começou a usar a razão e a moral. Mas na política, já dizia Napoleão Bonaparte, a estupidez e a irracionalidade são parte do jogo, não são um defeito. É a peça do sistema. E ele também dizia que virtude política é uma contradição de termos. Não existe virtude política. Não existe virtude
uma atividade imoral, objetivamente imoral, que consiste em espoliar a propriedade privada dos outros. Seja por que motivo for, existe uma estratégia que se vale da política para desmantelar o Estado? Existe. Então, Osterman, não é que eu não gosto da política. Um oncologista gosta do estudo da oncologia, mas ele não gosta do câncer. Eu gosto de política, eu não gosto da política. Eu gosto de guerra, eu não gosto da guerra. E assim por diante. E não, tem coisa que eu discordo de pessoas que são radicalmente contrárias a uma estratégia de desmantelamento político. Por exemplo, eu li um artigo da Wendy McElroy, onde ela fala: eu não votaria contra o Hitler. Se o Hitler tivesse empatado por Ron Paul, eu não votava. Olha, em situações como essa, Hitler contra a Santa Jadwiga, é óbvio que eu votaria na Santa Jadwiga. Eu, inclusive, votei para senador nessas eleições, porque eu tenho um problema pessoal com o Suplicy. Então não é esse o ponto. O ponto é que o Osterman comete uma falácia terrível quando ele diz que o brutalismo elimina as estratégias. De jeito nenhum. Ele entrou em contradição quando ele fala que ele defende a via que ele defende, a política, etc. E ele também defende o agorismo. Ah, é, Osterman, você que disse que o imposto é roubo. Se você é um deputado, se você é um prefeito, seja lá que tipo de parasita você for. Você me prenderia se eu sonegasse imposto? Como é que você vai manter as suas propostas políticas que eu li? Uma expansão do assistencialismo, do saúde da família, o negócio lá. Como é que você vai manter isso? Sem imposto. Então você vai me prender se eu for agorista. Então é a sua estratégia que impede a concorrência de outras estratégias. E a mais importante delas é o agorismo. Nós não, nós temos várias. O brutalismo defende o cara que vai entrar lá dentro para desmantelar o sistema, defende o contrabandista agorista, defende o intelectual que vem aqui falar. Nós temos uma miríade de estratégias. Ele não. Ele já automaticamente elimina tudo aquilo que for ilegal, que for contra o sistema. Está me regulando aqui. E aí ele argumenta que não, que nós temos que ter liberdade para adotar métodos. Nós não temos que ter liberdade para adotar métodos. Métodos coercitivos e morais não devem ser livres para existir. Isso é a falácia do livre pensamento, do relativismo que o Papa Leão XIII tanto combateu. Existe uma verdade absoluta e tudo aquilo que fugir dela está errado. Então não é a liberdade epistemológica, a liberdade ética. Senão nós não temos a definição de um mercado. Se existe alguma chance da liberdade emergir, não é uma concessão política, senão é uma contradição. Continuamos escravos. É a chance que nós temos no mercado. Isso aqui é um ato de mercado, não é um ato político. Mas para que isso aconteça, o mercado tem que ser livre. E liberar o mercado significa rechaçar a priori qualquer tipo de coerção. Do contrário, esse gradualismo prático não passa de uma perpetuidade prática. Todos, você tem até 2 minutos para fazer uma pergunta que eu acho. A resposta tem que ser de até 5 minutos. Fábio Osterman, vou fazer aquela pergunta em homenagem ao, cadê ele? Roberto Marinho, o Rodrigo Marinho. Cadê o Rodrigo Marinho? Tá. Se você estivesse numa posição de tamanho poder que você pudesse simplesmente eliminar o aparato estatal, por exemplo, na educação, você pudesse escolher entre privatizar totalmente a educação ou adotar uma estratégia gradual, voucher, por exemplo. Você tem essa opção na sua mão, voucher ou privatização total. E como você tem poder na mão, o povo simplesmente vai ter que engolir. O que você faria? É muito fácil. É óbvio que eu adotaria a privatização total. Mas a questão não é o que eu faria no cenário hipotético. Isso me leva ao teu exemplo do estupro no início. Não, o certo é fazer uma política pública que vai mitigar eventuais efeitos e dissuadir outras pessoas de cometerem, ou é pegar uma arma e dar um tiro na cabeça do estuprador. A gente não tem uma arma para dar um tiro na cabeça do estuprador hoje. Lamentavelmente, inclusive literalmente.
Literalmente a gente não tem. E é por isso que tantos crimes acontecem no Brasil fora, inclusive pela certeza de que as pessoas não têm armas. A não ser que elas queiram incorrer em todo um processo burocrático, no qual eu já comecei a dar entrada em Porto Alegre, acho que agora, enfim, o processo é tão complexo que tem que se ter alguma prerrogativa de função para conseguir uma arma, eu quero acabar com isso, obviamente, mas para isso eu conto com os caras de Brasília que vão estar lá mudando isso e nos ajudando a revogar o Estatuto dos Armamentos, futuramente, quem sabe. Mas o ponto... Bora! Mas assim, eu vou fazer a linha aqui. Mas assim, deixa eu falar um pouquinho mais sobre esse exemplo do estupro, que eu achei muito, muito sem sentido, porque hoje as nossas opções são: ou a gente toma uma série de medidas para possibilitar que não haja o estupro, inclusive por meio da política, inclusive mudando a legislação penal, inclusive empoderando o cidadão, lhe permitindo o direito à autodefesa, ou a gente vai ficar do lado de fora berrando com uma linha de água, tentando acertar o estuprador. São essas as opções que se colocam. São essas as opções que se colocam. Eu fiz minha escolha. Eu não vou ficar que nem um lunático do lado de fora, berrando com uma linha de água, achando que eu estou mudando o mundo e me sentindo bem comigo mesmo por estar defendendo o que é eticamente certo sem arredar nenhum pé. Eu quero ver um mundo mais livre, para mim e para todos ao meu redor. A minha preocupação na vida não é simplesmente estar certo. Eu quero estar certo, eu tenho construído essa trajetória por meio de condutas coerentes e de acordo com aquilo que eu acredito, mas acho que não é simplesmente uma escolha entre fazer o que é certo e não fazer o que é certo, como o Cogos falava aqui. Isso é uma visão míope, isso é uma visão equivocada, que não encontra uma conexão com a realidade da sociedade e com a realidade da política. As opções são postas. Ou a gente se envolve para mudar as coisas, como a Student for Liberty faz, como o Instituto Mises Brasil faz, como a Rede de Liberdade faz, como o Livres faz, como o Novo faz. Estratégias... São estratégias absolutamente complementares. O Novo não seria possível, e esse sucesso estrondoso do Novo não seria possível sem as pessoas que lá atrás pavimentaram o caminho. Não seria possível. Tá? Eu gosto muito de uma frase do Isaac Newton, quando perguntaram para ele como é que ele conseguiu ter os insights dele. Ele falou: se eu conseguir ver mais longe é porque eu estava sobre os ombros de gigantes. E eu acho que as pessoas que se elegeram nesse domingo têm que ser muito grato a todos aqueles que abnegadamente ao longo das últimas décadas trabalharam para possibilitar que as nossas ideias deixassem de ser simplesmente ideias exóticas e passassem a ser ideias factíveis, aceitáveis e cada vez mais inevitáveis. Ótimo, sua pergunta, em 10 minutos. Para pensar. Deixa eu apreciar essa bela figura que eu tenho, essa elegância, enfim. O Caleb quer te conhecer melhor. Momento A de aparência. Cara, tu realmente acha que se o Estado hoje, nas condições atuais do Brasil, uma sociedade que busca refúgio em projetos autoritários, em projetos antiliberais, como esses dois que estão postos aí, ou seja, uma sociedade ainda, infelizmente, marcadamente antiliberal e marcadamente arcaica, tu acha realmente que se o Estado simplesmente desaparecesse por obra de intervenção divina, por obra se ele simplesmente evaporasse, como aconteceu, por exemplo, tem uma série que eu gosto muito que a temática é muito idiota e por isso eu demorei muito para começar a assistir ela e vencer essa resistência, que se chama The Walking Dead. Inclusive lançou domingo passado
A 9ª temporada é um episódio interessantíssimo que começa a mostrar a dinâmica de formação dos grupos políticos lá dentro. É interessantíssimo, mas essa série é uma analogia muito interessante sobre o que seria o que poderia ser da sociedade se o Estado simplesmente colapsasse de uma hora para outra nas atuais circunstâncias e no atual entendimento que as pessoas têm em relação à liberdade alheia. Porque esse é o grande diferencial entre nós. Defender a própria liberdade qualquer um faz. Um fascista, um comunista, enfim, eles vão sempre querer a sua liberdade. Mas defender a liberdade alheia foi o grande passo civilizacional que fez com que o liberalismo se destacasse e nos trouxesse tantas conquistas. Então a pergunta é, qual tu acha que seria o resultado prático de uma evaporação do aparato estatal de uma hora para outra, segunda-feira? Obrigado por citar Walking Dead, porque o Rick não é nem um pouco gradualista. Ele não entrou no Saviors se candidatando ao cargo político, ele meteu chumbo no Saviors. Agora, quando você quer perguntar essa pergunta... Desculpa. Mas não é spoiler, né? Mas você está no treino, Agora, quando você me pergunta isso, se o Estado acabar, como é que a população deseducada, estruturada, parece aqueles esquerdistas falando primeiro que da educação, para depois da liberdade econômica. Theodore Dorrington, ele mostra que as sociedades mais prósperas, mais estáveis moralmente, legalmente, são aquelas onde as pessoas são obrigadas a fazer escolhas morais, cultivar as virtudes, que é o objetivo das instituições sociais segundo São Tomás de Aquino, o contrário de depositar todas as esperanças e terceirizar as decisões na mão de políticos. Nós nunca vamos chegar numa sociedade capaz de defender os seus próprios interesses legítimos com as próprias mãos, se nós não estivermos dispostos a fazer esses pequenos sacrifícios, que na prática são apenas sacrifícios intelectuais, num mundo tomado por intelectuais orgânicos gramscianos, porque na prática a população sempre se virou. Todo mundo que fala, como você defende isso aí, né? Porque você é um burguesinho. Exatamente. Eu vejo as pessoas. Exatamente. Eu vejo as pessoas que ganham um salário mínimo e têm 10 filhos se virando, coisa que eu não consigo fazer porque se é minha mamãe não arrumar uma cama, eu estou ferrado. Então eu vejo a capacidade do pobre de sobreviver apesar do Estado. Não é graças ao Estado, é apesar do Estado. Então se o Estado desaparecesse por intervenção divina, seria lindo. Haveria um choque em alguns setores que rapidamente seriam suplantados pela volta às virtudes. Quanto mais tempo nós deixarmos passar, mais a humanidade vai ficar viciada, mais a humanidade vai ficar aleijada. Eu não sei se vocês assistiram aquele filminho do Aui, lá que o pessoal estava tudo gordo, aleijado, e uma hora eles vão ter que descer e andar. E outra coisa, ó, quando você fala que nós temos que aplaudir esses políticos contrários, isso é exatamente o contrário da postura que nós temos que ter. Eu até respeito as pessoas que foram lá votar no Menos Pior, votar no Bolsonaro, contra o Haddad. Eu mesmo votei num deputado do PSL que vai matar bandido. Porque nós estamos em guerra. 60 mil homicídios por ano é uma guerra. As circunstâncias são de guerra e a ética é de doutrina da guerra justa. Então eu votei no coronel PM para matar bandido. Sempre fiz isso. Votei no Erasmo Dias, que dava pau em comunista. Votei no coronel Piratã. Mas não votei no novo. Votei no coronel. Porque liberdade econômica é uma coisa que nós temos que conquistar. Então, uma vez eleito, o cara já é meu inimigo. Eu rezei pro Trump. Eu rezei um terço na igreja. Eu rezei pro Trump ganhar da Hillary. Porque se a Hillary tivesse ganho, as circunstâncias do mundo seriam totalmente diferentes. Nós estaríamos, talvez, numa terceira guerra mundial. A Hillary é uma desgraça. O Trump entrou, já é inimigo. Imposto de importação de abacate, já é pessoal. Então nós não podemos fazer isso. Se o Estado desaparecer hoje, seria bom, mas você que fala tanto na realidade, presta atenção.
Que ato autoritário, ele está tentando determinar o que eu faço enquanto ele fala. É um plano fascista. Eu estava ensinando a ler também na série da minha mãe, que eu não vejo há uma semana. Entendeu? Diferentemente, eu tenho o privilégio de falar meus olhos. Pergunta pro povo do Paraná que não quer ser regulado por você. Agora, se o Estado for acabar, não vai ser por intervenção divina mágica. Eu não sou supersticioso. Se o Estado acabar, é porque as pessoas vão cultivar essas mesmas virtudes que Fábio Hoffman está vendo são impossíveis de cultivar. E no momento em que nós substituímos o sacrifício, a virtude, a moral, por uma urna, nós estamos nos aleijando moralmente. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês preferem uma pergunta da plateia ou outro round de entrevista? O que vocês acham? Vamos fazer o seguinte. Já que... Calma. Já que cada um... Já que esse painel vai até 5 horas da tarde... E nós temos 7 minutos. Não vá xingar o amiguinho, tem que ser respeitoso. Já que é outra palavra... Calma. Já que essa vai ser a última fala de vocês, eu acho justo que vocês sorteiem quem vai começar, quem vai terminar. Tá, então gosto de começar. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção de todos, pelas risadas aí também. Quem me conhece sabe que é uma coisa que eu gosto muito, que é debater e dar risada e me divertir defendendo as ideias que eu acredito. Então, foi bem proveitoso, acho que foi bacana aqui. Lamento que o Cobos, nessas manifestações finais dele, tenha optado por mentir, colocar palavras na minha boca que eu não disse. Mas, enfim, faz parte. Eu tento ser ético e ser o mais cordial possível quando eu debato com a pessoa, mas às vezes a gente não pode esperar a mesma coisa. Então, lamento. Tenho tido várias coisas que eu não disse aqui. Vida séria. O importante é que a gente saia daqui com o nosso compromisso de defender as ideias da liberdade mais fortalecido e possa atuar junto às organizações, junto às instituições, ou individualmente. Façam alguma coisa pela nossa liberdade. É isso que eu peço para vocês. Quem quiser ficar sentado em casa só xingando, enfim, gravando vídeos raivosos, faz isso. Faz isso, enfim. Mas saibam que um dia vocês vão acordar, olhar para trás e ver que a gente poderia ter feito muito mais e vocês não fizeram nada. Quem fez isso? Então, assim, a minha sugestão é: reflitam a respeito e busquem encontrar a maneira que mais se adequa às aspirações de vida de vocês. Que mais se adequa às aspirações de vida de vocês e aos valores que vocês acreditam, defendem e praticam no dia a dia de vocês. E acho que isso vai não só fazer de vocês pessoas muito mais felizes e menos frustradas, e também vai possibilitar que a gente viva num país e quem sabe até num mundo mais livre para todos. Valeu, pessoal. Pessoal, eu acredito que muitos... Tá igual o comunismo esse microfone. Eu acredito que muitos de vocês aqui são intelectuais, ou então se formaram vendo vídeos, lendo livros de intelectuais, de teóricos. Alguns de vocês levaram isso a outro nível, mexendo com bitcoins, com criptomoedas, fazendo camisetas, fazendo arte, fazendo música, etc. Pro Oscar isso não vale nada, o importante é entrar lá na porcaria da política. Ele acabou de ofender todos vocês. É não fazer nada, Oscar? Tudo isso aqui é não fazer nada? Será que é isso que ele pensa? É grave. Então, vejam só, quando eu fiz a pergunta para ele se ele aboliria o voucher, quando eu perguntei para você se você aboliria o voucher de uma vez, privatizaria a educação ou não,
Você vem uma conversa sobre o que dá para fazer ou não, e aí você usou o exemplo do estuprador. Você está na posição do estuprador, você não está na posição do cara que vai defender. E a pergunta que eu te fiz é se você ia parar imediatamente de estuprar o povo, ou se você ia estuprando o nosso povo. E você sair com esse negócio que dá para fazer, que é muito assustador. Tudo bem. Eu não acho que isso não faz nada. O que eu acho é que se o sistema, agora a culpa não é nem nossa, a culpa vamos falar dos verdadeiros inimigos aqui, os Illuminati, globalistas, os establishment. Não, sério. Não, sério. Se alguém nessa altura do campeonato acha que o Illuminati, conspiração não existe, é porque não sei como fazer. Agora, esses homens pensam a longo prazo, muito longo prazo. Eles estão planejando a centralização dos governos, o controle monetário dos bancos desde o século XVII, pelo menos. Então, é um horizonte de 300 anos. Nós temos que pensar a longo prazo. Nós não podemos simplesmente, por motivos egoístas e imediatistas, achar que vamos votar no menos pior e está tudo resolvido, porque o sistema pensa a longo prazo e nós estamos pensando a curto. Eu estive na Irlanda esse ano e eu conheci a história dos revolucionários irlandeses que resgataram a identidade irlandesa e combateram a dominação britânica. Eles começaram a pensar em tudo isso no século XIX, sabendo que a independência da Irlanda viria muito tempo depois. Eles resgataram a cultura irlandesa. E os primeiros homens que se rebelaram, Connolly, Pearse, eles sabiam que iam morrer. Eles sacrificaram a própria vida. E eles sabiam, como disse o Michael Collins, um dos libertadores da Irlanda, que seria o sangue deles e o arroxo da opressão britânica que faria com que mais gente se levantasse e finalmente se rebelasse contra o sistema. Será que esses homens são utópicos? Será que esses homens não valem nada e o que vale é o deputadozinho? Mais tarde, quando Michael Collins chegou ao poder, ele simplesmente se rende às negociações britânicas e faz uma liberdade pela metade, que não existe. O outro lado, do Eamon de Valera, queria a liberdade por inteiro, a independência total da Irlanda sem nenhuma determinação britânica. Houve uma guerra civil que dilacerou por mais alguns anos o povo irlandês, até que finalmente eles conseguiram a independência. Então o que eu defendo não é nenhum tipo de utopismo, o que eu defendo é senso de sacrifício. Estratégia, sim, mas concessão moral e comodismo não. É o contrário de ficar sentado sem fazer nada. É estar disposto a sacrificar tempo, energia, brigar, perder amigo, como muitos de vocês já devem ter perdido, e o dia que a hora chegar, talvez muitos aqui sacrifiquem a própria vida. Isso não é não fazer nada. Como o Paulo falou que o Washington estava na posição do estuprador, eu decidi dar um minuto para o Washington Foi um negócio tão surreal que acho que foi interessantíssima essa manifestação final do Cobos de tantas maneiras que eu não conseguiria elencar em um minuto, mas enfim, é uma pessoa que claramente se sacrifica pela liberdade de todos vocês, né? Obviamente, claramente, né? Isso demonstra toda a desconexão com a realidade de algumas pessoas e eu lamento, mas eu não tenho muito tempo para lamentar, porque a gente tem muita batalha para ganhar e para lutar nos próximos anos e tem muito trabalho para fazer. No dia seguinte à eleição, eu já estava enchendo o saco da minha equipe para saber como é que a gente ia organizar o nosso mandato, quais seriam nossas principais bandeiras, nossas principais batalhas, porque é nisso que eu acredito. Eu não acredito em ficar em casa reclamando, fazendo videozinho, xingando quem está tentando fazer alguma coisa. Eu acredito em ir lá, botar a cara, se sacrificar sim, tá? Tem muita gente aqui que me conhece já há bastante tempo. O Hélio provavelmente que me conhece há mais tempo aqui, mas o Mano Ferreira me conhece já há uma boa década também, o Rodrigo. Enfim, não vai me ver falar de sacrifício, tá? Por favor, tá? O fundamental é isso, gente. A gente tem que ter senso de proporção. Se a gente não tiver senso de proporção, a gente vai virar terrorista, fanático ou um Paulo Couto. Obrigado. Calma. Sem brigar. Eu não quero ficar aqui até 10 horas da noite. Calma. Já que
você não me chamou. Paulo, eu vou dar um minuto. Não, sério. Eu agradeço. Você vê que eu fiz uma analogia entre a posição de um político contra o povo e a posição do estuprador com o estuprado. Não cheguei ninguém estuprador e você não acha que uma analogia não chega bem. Pois bem, você ontem me disse que você restaurou a sua fé na democracia. As palavras pesam. Se vocês forem reparar, o Osterman, durante todo o debate, usou um espantalho contra o brutalismo, como se eu fosse contra qualquer tipo de estratégia, contra reduzir o imposto, contra privatizar o estatal, não é nada disso. O que eu sou contra é o cara valer-se da sua posição para aplicar a coerção contra algum inocente e chamar isso de estratégia. Sendo que a única coisa que nós estamos sacrificando aqui é o nosso senso moral, que é justamente o motivo pelo qual estamos aqui. No final das contas, esse debate poderia também se chamar direito natural contra o utilitarismo. Aquele velho debate. E o utilitarismo é a grande praga da humanidade. O utilitarismo é o que nos afastou de uma civilização saudável, que vinha da Idade Média cristã, e nos trouxe para o Estado moderno, que, como disse o Ledin, foi a causa da década embolada da civilização. O utilitarismo é bom para quem? É útil para quem? Ele nivela os seres humanos, homogeneizando-os nos seus anseios, ou seja, ele nega a praxeologia, e no final ele acaba sendo útil para quê? Acaba sendo útil para quem? Como disse o Enes. A democracia é boa? É, para ele é, para nós não. Quem quiser tirar foto com o Clóvis, ele se disponibilizou para ir para o backdrop ali ao lado da sala de exibição. Podem ir, tá tudo arrumadinho, para o Clóvis tirar foto até quando ele quiser. E o painel dos políticos começa em 10 minutos. Pode aproveitar o intervalo.